Muito bem, queridos. Capítulo 7 e capítulo 8 de Zacarias. Esses dois capítulos estão amarrados dentro de um contexto onde vai falar de jejum e oração. Então a gente vai gravar dois capítulos hoje num só vídeo, beleza? Então vamos lá. Capítulo 7 de Zacarias, versículo de número 1. No ano quarto do rei Dário, veio a palavra do Senhor a Zacarias, no dia quarto do nono mês, que é o mês de Quisleu. Quando de Betel foram enviados Sarezer, Regem-Meleque e os seus homens para suplicarem o favor do Senhor, e perguntaram aos sacerdotes na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: continuaremos nós a chorar com o jejum do quinto mês, como temos feito por tantos anos? Eu li até o verso 3. Então, esses homens foram até a casa do Senhor dos Exércitos, que no caso é o templo onde Zacarias e Ageu estão profetizando. Inclusive Neemias e Esdras e equipe edificaram ou estavam edificando aquele templo literal. E esses homens vieram de vários lugares para suplicar o favor do Senhor dos Exércitos e fazer uma pergunta para os sacerdotes e para os profetas. Continuaremos nós a chorar e a jejuar como os temos feito por tantos anos? Ou seja, são homens que têm um ministério específico dentro da oração, choro e jejuns. E vamos continuar lendo aqui a leitura, né? O decorrer do texto, para a gente ver o desfecho dessa pergunta deles, né? Com relação para os profetas e os sacerdotes. Então, a palavra do Senhor dos Exércitos me veio a mim dizendo: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, quando jejuastes e pranteastes no quinto e no sétimo mês, durante estes 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes com efeito? Foi para mim? Deus fazendo uma pergunta. Vocês estão chorando, jejuando e pranteando? É para mim que vocês estão fazendo isto? Durante 70 anos, ou seja, já faziam 70 anos que estes homens choravam, pranteavam, jejuavam e oravam ao Senhor a respeito do cativeiro, inclusive, né? Por causa do cativeiro que Judá ficou por 70 anos lá na Babilônia. E já tinham saído da Babilônia, mas esses homens continuaram com seu ministério. E aí eles resolveram ir até a casa do Senhor dos Exércitos para saber uma resposta, se eles continuam orando, jejuando e chorando ou não. Então veja que é oração, jejum e choro. Não é só oração e jejum, é oração, jejum e choro, pranto. Esses três itens. Verso 6, Deus falando, né? Quando vocês comem e bebem, não é para vós mesmos que vocês comem e bebem? Não ouviste vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas, nos quais nos precederam, quando Jerusalém habitava em paz, com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina não eram habitados? Verso 8. A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos: executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia a cada um ao seu irmão, não oprimas a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro. Lembrando que viúva é alguém que não tem marido, espiritualmente falando, com relação ao Senhor Deus. Órfão é quem não tem pai, espiritualmente falando. E estrangeiro é aquele que não faz parte do povo de Deus. O dízimo tem que sustentar esses três grupos de pessoas. E nem o pobre. E nem intente cada um no seu coração mal contra o seu próximo. Olha o verso 11. Eles, porém, não quiseram atender e rebelaram-se, me deram as costas e ensurdeceram-se os seus ouvidos, para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como um diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a ira do Senhor contra este povo, que no caso foi quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou todo mundo para cativeiro, para ficar lá 70 anos em cativeiro.
Então, perceba que Deus está dizendo que eles se ensurdeceram, colocaram as mãos nos ouvidos para não ouvir a palavra de Deus, e eles também endureceram seus corações, como um diamante. Lá em Romanos 9, dentro do assunto lá que Paulo cita, né, resumidamente, que Deus endurece a quem lhe apraz, Deus endureceu o coração de Faraó, Deus endureceu os judeus, não. Dentro desse contexto que Paulo está falando, ele está pegando um apanhado de palavras nos profetas e na lei e obras praticadas pelos israelitas e contextualiza, relacionando com o Senhor Deus, que o coração deles foram endurecidos. Mas não está dizendo que Deus endurece. Não foi Deus que endureceu o coração de Faraó, não foi Deus que endureceu o coração dos judeus ou israelitas, entende? E não é Deus que endurece o coração do homem hoje, seja gentil, seja qual for a raça dele, se ele for judeu ou gentil. Então, é só para ficar claro que as obras que os homens praticam em não ouvir a palavra de Deus, em não obedecê-lo, isso faz com que a pessoa se torne com o coração duro, como diamante. Isso faz com que os seus ouvidos fiquem tapados para não ouvir a lei. É as minhas obras que vão endurecer o meu coração, e as minhas desobediências que vão fazer com que meus ouvidos não ouçam a palavra de Deus. Mas Deus não endurece ninguém. Sabe, querer pegar o texto isoladamente, sem pegar o contexto geral da palavra, e dizer que Deus está endurecendo, e que Deus está fazendo isso, aquilo, outro, pelo seu bel prazer, pelo beneplácito da sua vontade, sabe? E que eu não posso questionar Deus. Não. Na realidade, é ao contrário. Quem está fazendo isso pelo beneplácito da sua vontade é os homens, com as suas obras. Segundo a sua vontade, segundo o seu livre-arbítrio, você escolhe o caminho mau. E aí você tem que arrecatar, como é que fala? Você tem que sofrer o dano, né? Sofrer a pena, que é a consequência do pecado. Beleza? Verso 13. Visto que eu chamei, clamei, e eles não ouviram. Eles também clamaram e eu também não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 14. Espalhei-os como um turbilhão entre todas as nações, para lugares que eles não conheceram, e a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela e nem voltava, porque da terra desejável, isto é, da de Jerusalém, fizeram uma desolação. Agora entra para o capítulo 8. Veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tenho grandes zelos de Sião, e com grande indignação tenho zelos dela. Assim diz o Senhor: Voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Veja que habitar no meio de Jerusalém é diferente de habitar dentro de Jerusalém. Ou eu estou dizendo com quem quer espiritualizar, sabe? Pega um texto que está falando para Jerusalém e quer falar que é Nova Jerusalém ou que é a própria igreja, querendo fazer uma aplicação espiritual. Aqui é literal. Habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém chamar-se-á cidade fiel, como foi nos dias de Salomão. E o monte do Senhor dos Exércitos, Monte Santo, aquele mesmo monte lá da terra de Israel. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém, sentar-se-ão os velhos e as velhas, levando cada um na mão o seu arrimo por causa da sua muita idade, falando aqui dentro do milênio. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas, e que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isto for maravilhoso aos olhos do restante, veja que a palavra restante vai se repetir algumas vezes, restante deste povo naqueles dias. Será também maravilhoso aos meus olhos, restante deste povo naqueles dias, refere-se aos restantes dos judeus. Porque restantes gentios, né, tá no meio das nações, aí é um outro contexto, mas aqui ele está falando do restante, naqueles dias, restante daquele povo que vai restar dos judeus, lá de Zacarias 14, Zacarias 12, melhor dizendo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Verso 9. Assim diz o Senhor dos Exércitos: sejam fortes as vossas mãos, e de todos vós que nestes dias ouvis estas palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias que foram postos os fundamentos da casa do Senhor dos Exércitos. Então aqui toca no assunto lá de edificações,
de Esdras e Neemias, né, que os fundamentos foram colocados lá, e a partir dali, então, começa a se falar de uma edificação espiritual. Quando ela termina, o acabamento dela, o final dela é chamado de fundamentos, né? Porque o fundamento da terra, na verdade, que está falando dos santos, né? Estão todos debaixo da terra, né? E eles vão ressuscitar para se tornar fundamento agora do restante, que no caso são nações, né? As nações que restarem vão ter uma base, vão ter um fundamento que é a igreja. Então é uma profecia, um texto falando de dupla camada. Uma camada que serve para dar base para a igreja ser edificada. Quando a igreja termina o acabamento da igreja, aí essa mesma base se serve para a base das nações que restam. Só que aí a igreja é esse fundamento. Beleza? Verso 10. Porque antes daqueles dias não havia salário para os homens, nem os animais nem davam ganho. Não havia paz para quem entrava e nem paz para quem saía, por causa do inimigo. Porque eu suscitei todos os homens, cada um contra o seu próximo. Mas agora não serei como o restante deste povo, como nos primeiros dias. Restante destes povos, diz o Senhor dos Exércitos. Porque haverá sementeira de paz, falando de Cristo, né? O príncipe da paz. Haverá sementeira de paz. A vide dará seu fruto, a videira frutificará, a terra a sua novidade e os céus o seu orvalho. E eu farei que o resto deste povo, restante, herde tudo isto. Verso 13. E há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como vocês foram maldição entre as nações, assim eu vos salvarei, e sereis bênção. Não tenham medo, e sejam fortes as vossas mãos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi. Verso 15. Assim agora penso de novo em fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá nestes dias. Não tenham medo. Eis que as coisas que vocês devem fazer. Falai a verdade cada um ao seu próximo e executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Verso 17. Nenhum de vocês pense mal no seu coração contra o seu próximo, e nem ame o juramento falso, porque todas estas coisas eu aborreço. Verso 18. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos. Agora ele vai tocar, vai amarrar tudo, na verdade, né? Jejum, choro e pranto, que a gente começou lá no início. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º mês, do 5º e o do 7º e o do 10º serão para a casa de Judá regozijo, alegria e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. E assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda acontecerá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo, vamos depressa suplicar o favor e buscar ao Senhor dos Exércitos, que eu também irei. E virão muitos povos de poderosas nações buscarem Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o seu favor. E assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia acontecerá que pegarão 10 homens de todas as línguas, de todas as nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu, e lhe dirão, iremos convosco, porque temos ouvido de que Deus está no meio de vós. Então aqui fechou o capítulo 8, e a gente leu o 7. Então, esse contexto finalzinho aqui fala de novo do milênio, né? Que as nações vão querer ir para Jerusalém, buscar o favor do Senhor e adorar Ele, etc. Um pouquinho antes falou para as mãos de Judá e as mãos de Efraim se esforçarem para terminarem a edificação. No caso, no nosso tempo, né? Cristo com a igreja, essa edificação. Falou a respeito do jejum, oração e pranto, que seriam festividade, festa e alegria. Já que eu falo do choro, do jejum e da alegria que Deus converteu, né? Lá no início do 7, vamos ler de novo. Vamos ler o verso 2 novamente. Quando de Betel foram enviados Sarezer, Regem-Meleque e os seus homens para suplicarem o favor do Senhor dos Exércitos, e perguntarem aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas, continuaremos nós a chorar com o jejum do 5º mês?
como os temos feito por tantos anos, a pergunta que fica é: quando é que eles começaram a chorar? Quando o templo de Salomão foi derribado. Quando o templo de Salomão, por intermédio de Nabucodonosor e seus homens, derrubaram os muros, levaram o ouro, saquearam o templo, levaram o pessoal para o cativeiro, esses homens, uma galera aí, é um povo, né? Começaram a chorar, a jejuar e orar pelo favor do Senhor dos Exércitos, né? Ou seja, então, por isso a referência de jejum no quinto mês. Por que a gente chora e jejua no quinto mês? Porque no quarto mês, se você pegar no contexto das festas, acontece, né, do terceiro para o quarto mês, vai acontecer o Pentecostes, né? Todo ano. Todo ano tem a festa do Pentecostes, do terceiro para o quarto mês. No primeiro mês, que na verdade já entra mais avançado, né? A gente fala janeiro, mas é de fevereiro até quase março ali, né? Que é o primeiro mês. Aí vai contando. Ou seja, você pega de finalzinho de fevereiro para março, você joga mais 50 dias, vai passar inclusive de 4 meses, né? Vai esbarrar no quinto mês. Mas é ali do terceiro para o quarto acontece o Pentecostes. E no quinto mês, Nabucodonosor veio, lá na época dessa festividade, depois do Pentecostes, veio e derrubou o templo de Salomão. E os homens, né, começaram a chorar e prantear. Então, isso, por 70 anos eles fizeram isso, na resposta Deus fala, já faz 70 anos que vocês choram, jejuam e planteiam no quinto, no sétimo, quinto, sétimo e eu acho que quarto mês, eu não lembro a referência que ele fala. E aí, na resposta, Deus fala, já faz 70 anos, né? E aí Deus explica por que as pessoas foram punidas, né? Por que Deus levou eles para cativeiro? Porque eles tamparam os ouvidos, não quiseram ouvir, etc, né? E aí Deus remonta o quadro, a história, para falar, e aí fala do Messias, faz promessas de restauração, e dentro dessas promessas de restauração, aí lá no finalzinho, como a gente leu no capítulo 8, ele fala que, olha, o jejum do quinto mês, do sétimo e do décimo, né? O décimo já aponta para milênio, né? É uma contagem assim, depois do sétimo mês, que o sétimo mês fala das últimas festas. Trombeta, expiação e tabernáculos. Se você vai jogar lá pro décimo mês, deve não, é certeza que está falando do milênio. Porque é após as 3 últimas festas. Se ele quisesse falar da Páscoa, de uma outra festa, ele ia falar quinto mês, primeiro mês, sabe? Não ia jogar no décimo mês. Então o décimo mês aponta assim para milênio. É uma linguagem figurada aqui que Deus está usando, né? Para a gente entender a linha do tempo, como ele fala. E quando ele fala que o jejum do quinto mês, do sétimo e do décimo serão gozo, alegria e festividades solenes, é porque ele tá prevendo e está enxergando Cristo na Terra. E com Cristo na Terra as coisas têm que mudar, né? Não dá para continuar sendo bola murcha, né? Andar com Jesus, estar com Jesus e continuar sendo bola murcha. Já que vocês vão entender o porquê da bola murcha. Mas vamos recapitular aqui o que eu estava dizendo com relação ao quinto mês. Então, no quinto mês, o templo de Salomão foi derribado. Aí passaram-se o tempo, veio os dias de Jesus, ele chegou na terra de Israel, proclamou o evangelho, pregou ali o tempo do seu ministério, foi crucificado, foi assunto aos céus. Aí veio de novo o tempo de se cumprir a festa do Pentecostes, mas agora em Cristo. Acontece o Pentecostes, Atos 2 ali, sabe? Acontece aquelas coisas. O evangelho é difundido, é espalhado por toda a terra. O povo de Deus é difundido de fato agora em Cristo. Começa uma nova etapa da edificação, das coisas que foram faladas pelos profetas, e vai indo. Quando chega nos anos 70 depois de Cristo, novamente o templo é derribado. O santuário é derrubado. Não o santuário, o santuário, foi o santuário de Deus, né, no período, mas ele foi derrubado, ficando ali uma sombra, né? Logo após o Pentecostes de Atos 2, mais uma vez o templo foi derrubado, aquele dos anos 70, e agora, mesmo assim, a igreja sofrendo uma perseguição. Você vê que está dentro do quinto mês. É lógico que profeticamente, né? São anos e anos adiante, mas profeticamente está dentro do quinto mês, porque está dentro, está depois do Pentecostes e antes das trombetas, entendeu? Porque as trombetas não chegaram ainda para nós. Então, aconteceu a destruição do templo de Jerusalém,
Mas também os apóstolos foram espalhados, morreram, né? Os cristãos da época foram perseguidos, aniquilados pela besta, né? Da época, o Império Romano. Eles foram destruídos também no 5º mês. Aí a igreja entrou em decadência, né? Começou a dormir, foi indo, como a gente tem falado aqui nos vídeos. Agora a gente está chegando de novo para experimentar novamente um Pentecostes, né? Do qual o profeta Joel fala, Zacarias no capítulo 10 fala, em outros contextos, o próprio Apocalipse 11 vai mostrar de novo um novo Pentecostes chegando. E quando chegar esse Pentecostes, o povo vai se levantar, vai pregar o evangelho, vai ser espalhado de novo, vai se repetir como foi em Atos 2 em proporção maior, mas mais uma vez o santuário vai ser danificado. Sempre depois do Pentecoste vem uma destruição. Aí é a besta agora que vai matar os santos. Já não mais um templo literal em Jerusalém será destruído, mas sim o santuário terrestre que aponta para a terra inteira. Quando aparece lá em Apocalipse 11, né? Mede o santuário e o seu altar. O altar deste santuário é o território de Israel. É o mapa de Israel, sabe? O famoso chamado lugar santo. Aquele território é medido, mas também o santuário inteiro, sabe? A terra inteira é medida. Porque a terra inteira vai passar por juízo. Só que a terra inteira vai deixar, como que eu vou dizer aqui, em segundo plano, vamos falar dessa forma. Mas é o mesmo momento, é a mesma situação. Então o santuário lá é medido, e essa medição traz juízo, que é morte, né? Inclusive uma adoração está sendo medida lá, nesse período. Então começa uma matança. Primeiramente os santos morrem. Ou seja, mais uma vez no 5º mês, profeticamente falando, é óbvio que já está dentro do 7º, porque teve toque de trombeta. Eu entendo tudo isso. Mas eu quero dizer para você que com relação a templo, né, no 5º mês está sendo destruído. E quando esses santuários espiritual do corpo humano começa a ser destruído, lá no capítulo 9 você vai ver que, até interessante, né? É só uma ligação, tá? Até interessante, porque no capítulo 9 vai aparecer as pessoas sendo atormentadas por 5 meses. Porque estão danificando o santuário verdadeiro, né? Estão danificando o santuário verdadeiro, ao passo que nesse período, por 5 meses, eles também vão sofrer tormentas. Você vê que ligação, né? 5º mês. Ok. Então essa palavra 5º mês, ela tem essas conotações de avançar na linha do tempo, para mostrar pra gente que há um tempo onde o templo é destruído. Ok. Mas voltando aqui agora para trabalhar a oração, o jejum e o pranto. Então os homens que vieram de Betel, Cerezer, Regem-Meleque e os companheiros deles, estão chorando, orando e jejuando por conta da calamidade, né, que Jerusalém passou e o povo. Deus responde: acaso esse jejum, esse choro, essa bebida que vocês estão praticando faz 70 anos, é para mim que vocês comem? É para mim que vocês bebem? É para mim que vocês estão chorando? E aí Deus joga na cara, né? O pecado, o que passou, o que estava acontecendo e o que aconteceria inclusive no futuro. Porque quando ele fala já faz 70 anos, é uma referência para falar até a vinda de Cristo, lá do Apocalipse. Pega aquele tempo. Só que aí ele faz a promessa então que no finalzinho do capítulo 8, que o jejum do 5º mês, do 4º mês, 5º mês, 7º mês e o 10º mês será um jejum diferenciado, porque será alegria e justiça. E a pergunta que não quer calar: qual é o choro que agrada a Deus? Qual é o jejum e qual é a oração que vai agradar a Deus em Cristo? A oração que agrada a Deus em Cristo é aquela que está lá em Romanos 8. Paulo fala: de fato a gente não sabe orar como convém. Não sabemos. Glória a Deus, sorte que o Espírito Santo geme com gemidos inexplicáveis, inexprimíveis a nosso favor, fazendo assim, tornando a nossa oração eficaz diante do Pai. Por isso temos acesso, né, como fala a carta aos Hebreus, né? Nós temos acesso ao trono da graça direto, por fé, por causa do Espírito Santo em nós. Torna a nossa oração eficaz. Mesmo assim, essa oração tem que ter objetividade, né? Tem que ser uma oração centrada, uma oração onde vai ter um objetivo pautada na palavra. Não é qualquer oração também não, né? Tem que ter. E Deus sonda, né? A palavra de Deus fala que ela é uma espada de 2 gumes, que ela penetra na mente, no corpo,
na alma, no espírito e faz divisão, separando assim o que é carnalidade e o que é espiritualidade. Então, sabendo disso, é essa oração que Deus vai responder, aquela que está objetiva na palavra mesmo, centrada na palavra. E essa oração, agora em Cristo, ela é diferenciada. Porque quando ela tem um objetivo correto, baseado na palavra, nele temos o sim e o amém, como Paulo fala. Consequentemente, o choro também inclui dentro desse patamar de oração. Agora, o jejum tem umas coisas interessantes. Eu quero ler dois textos, ou um e citar outro, né? Lucas, capítulo 2, vai falar de uma mulher. Lucas, capítulo 2, verso 36, eu acho. Vamos lá. Vai falar de Ana. Olha só que interessante. Já em Cristo, hein? Ou no tempo da vinda de Cristo. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Olha aí a tribo de Aser na área. Avançada em dias, que vivera com seu marido 70 anos desde que ele se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava a Deus de noite e de dia, em jejuns e orações. Então veja que o objetivo do texto, deixa eu ler mais um pouquinho aqui sobre ela, né? E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Ou seja, ela esmiuçava principalmente o contexto ali de Isaías 7, 8 e 9 e 10, que fala da vinda do Messias, sabe? Que ele é o príncipe da paz, Deus maravilhoso, Deus conosco, que fala que o menino nasceu, sabe? Isaías 2. Enfim, Miqueias, né? Os profetas mencionam, e os Salmos também falam da infância de Jesus, né? Então ela falava com precisão do menino Jesus e da redenção que esse menino proporcionaria para Jerusalém e o restante da terra. E essa mulher não deixava o templo. Ela orava e jejuava. Só que o texto não dá informação para nós qual era o objetivo do jejum e qual era o objetivo da oração dela. Simplesmente ela adorava a Deus com jejum e com oração. Eu vou orar e vou jejuar, Senhor Deus. A consequência, o resultado, o objetivo, o Senhor vai trazer à tona. E não é quando a gente faz, Senhor, eu vou fazer um jejum aqui de 21 dias, porque eu quero receber uma revelação da sua palavra em algum lugar, porque eu quero começar a fazer um evangelismo na zona norte da cidade. E lá eu vou alcançar tantas pessoas na zona norte, depois eu quero fazer um jejum para a zona sul. Então a gente até aparenta ser uma oração objetiva. Só que na verdade, no fundo, uma oração semelhante a essa, ainda que parece boa, que você quer alcançar pessoas, que você quer trazer um benefício para o reino, só que no fundo, você quer um status. Você quer estar brilhando de alguma forma. Você não está dando a glória devida para a palavra de Deus. Você não está dando a glória devida ao Senhor Deus. Senhor Deus, eu quero orar e quero jejuar. Orar eu não sei como fato. Por quê, para quê e sobre o que orar. Mas eu vou abrir meus lábios e vou começar a orar. O Senhor conduz essa oração. Também quero iniciar um processo de jejum. Alguns dias de jejum. E esse jejum eu quero dedicar ele como uma adoração, como uma oferta ao Senhor. Os frutos e a consequência desse jejum, o Senhor é quem vai dar o resultado. Eu não quero nem saber aonde é que vai alcançar, o que vai bater, o que vai cair, mas eu vou jejuar, eu vou orar nesse período. Usa a minha vida. Eu quero entregar minha vida aqui 100% nas tuas mãos. A minha boca na oração e o meu corpo. Eu vou sacrificar o meu corpo, vou ficar sem comer e sem beber, mas é para te servir e para te adorar. O Senhor vai usar conforme quiser o meu corpo e os meus lábios. Veja que a oração ela não tem um destino, ela não tem uma objetividade, mas ela tem uma centralidade em Deus. Então, nesse caso, Ana fazia isso. Outro texto. Atos capítulo 13. Acho que é o verso 2. No caso, os apóstolos agora. Eu vou ler desde o 1, vai. Havia na igreja de Antioquia profetas, mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E, olhem, presta atenção, e servindo eles ao Senhor
e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então veja que o texto está dizendo que eles estavam fazendo o quê? Servindo e adorando a Deus. Não diz que eles estavam, olha, a gente estava orando por uma obra missionária. A gente estava adorando, jejuando e pedindo uma direção de Deus para uma obra missionária para tal lugar. Simplesmente eles se encontravam, certo dia, certo local, ó, a gente vai, nós 8, nós 10, nós 15, nós 3 pessoas aqui, vamos oferecer o nosso corpo em jejum, em sacrifício. A gente vai ficar sem comer, sem beber, em tal período. E esse período o Senhor vai usar o nosso corpo, conforme Ele aprouver. Vamos te adorar com cânticos, com orações. Também use os nossos lábios, a nossa canção, a nossa fala, como o Senhor aprouver. Só queremos te servir e te adorar. E aí Deus traz o resultado. Então é diferente do como a gente faz. Percebe que há uma diferença enorme em jejuar, orar e prantear. É claro que o choro aqui é um choro de alegria, né? Tanto é que o texto lá de Zacarias diz que o jejum, a oração e o pranto daqueles dias serão alegria e justiça. Então pode até ter choro? Pode, mas é chorar na presença de Deus em alegria, né? Chorar de prazer, chorar de saber que você está na presença de Deus e que Ele de fato vai te usar. Como é que fala? Você está na presença de Deus ali, é oração, é um jejum já respondido, né? Por isso você chora de alegria, porque você sabe que vai acontecer. Beleza, queridos? Então esse é o ponto, um ponto aí que eu consegui identificar dentro do profeta Zacarias, no capítulo 7 e capítulo 8, dentro do assunto oração e jejum e choro, né? Fala ali dos 70 anos, da destruição do templo no quinto mês. E mais algumas coisinhas mais que eu não me lembro aqui, mas que a gente falou dentro da gravação. Então que Deus abençoe vocês ricamente, continue a nos seguir, a nos ajudar com os comentários. Quem puder compartilhar, compartilha. Assista o vídeo por completo para não nos prejudicar. Para a plataforma do YouTube indicar para outros. Porque quando você assiste por completo o vídeo, o YouTube entende que o conteúdo é importante e que outras pessoas precisam desse conteúdo. Ele não analisa se está falando de Jesus, se está falando da besta, se está falando disso, daquilo. Ele analisa o que é importante para o homem. Tá certo? Se for importante para o homem, ele vai indicar para outro, né? E com relação à gravação lá dos 4 cavalos de Apocalipse, eu tô dependendo agora de uma, como é que eu vou dizer aqui? De uma oportunidade na minha casa para mim usar a lousa novamente. Aí, para mim usar a lousa, eu preciso de uma ginástica muito grande dentro de casa. Então, na hora que eu tiver uma oportunidade, eu vou estar gravando, tá? Não me esqueci. Só para deixar aqui registrado, tá? Que eu não me esqueci, que eu vou gravar ainda sobre os 4 cavalos de Apocalipse, fazendo uma ligação aqui com o profeta Zacarias, porque ele fala bastante de cavalos. Beleza? Então que Deus te abençoe, até o próximo vídeo, permitindo Deus.